Galera, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre mais um tema de evolução e a gente vai falar dos fatores evolutivos, a segunda parte. Hoje a gente fala dos tipos de seleção, tá? Então hoje a gente vai falar dos fatores evolutivos que reduzem a variabilidade genética, ou seja, que eliminam os diferentes, né? Entre esses fatores, o principal, né, o que surgiu primeiro com a evolução foi a seleção natural. Tá? Então a gente vai falar da seleção natural, os tipos de seleção que existem. Tá? Além da seleção, vou rapidamente falar sobre a deriva gênica aqui, que é um evento que não seleciona os indivíduos mais ajustados, mas ao acaso, tá? Um evento como uma catástrofe, né, um vulcão em alguma determinada região, que matou um grupo de organismos de uma determinada região, sem que os que sobreviveram fossem os mais ajustados, os que têm os genes mais adaptados. Então, a deriva gênica também é um fator evolutivo, mas que não privilegia o mais ajustado, como a seleção natural falou, e sim um evento aleatório, um evento que causa a morte por azar. O ser estava durante um evento que o matou. Outro tipo de deriva gênica é o que acontece em ilhas que são despovoadas ou desabitadas por espécies e um determinado grupo ancestral, um determinado grupo de fundadores chega naquela ilha e você vai ver que as frequências gênicas daquela ilha no futuro não vão ser iguais às frequências gênicas daquela população no continente. Por quê? Porque os indivíduos que foram fundar essa população lá não eram representantes de todos os tipos genéticos, e somente de alguns. A gente chama esse evento de efeito do fundador. Então, a deriva gênica ela é esse tipo de evento em que os indivíduos que representam o novo grupo que está se estabelecendo não são os mais ajustados, e sim aqueles que tiveram a sorte de sobreviver a um evento catastrófico ou aqueles que conseguiram ir colonizar uma ilha, né, um ambiente isolado, e não representam a totalidade, né, dos indivíduos. De qualquer forma, tanto a seleção quanto a deriva gênica eles reduzem a variabilidade genética dos indivíduos. Lembrando lá, quem produz essa variabilidade é a mutação e a recombinação gênica. Então vamos lá, hoje a aula vai falar sobre os tipos de seleção natural que existem na natureza. A seleção natural, obviamente, que existem na natureza, né? Então vamos lá para essa aula que tem tudo aí para elucidar uma série de questões para a gente, tá? Boa aula para todos nós e até a próxima. Galera, tudo bom com vocês? Professor Israel aqui para mais uma aula de biologia e a gente continua focando no nosso tema evolução. Nós hoje vamos falar sobre a questão dos tipos, o que é a seleção, né? Especificamente definir a seleção natural, né? Então, definição de seleção natural e os tipos de seleção que existem na natureza, de seleção natural. É óbvio que quando a gente fala seleção, a gente já remete a muitas coisas, né? A futebol, a uma entrevista de emprego, e é justamente aí que está o nosso assunto, né? A seleção, esse padrão de se falar em seleção, em selecionar, em
escolher tem tudo a ver com a questão da teoria evolutiva darwiniana, né? Ela é quem surge explicando essa questão da seleção dos indivíduos mais ajustados, né, ao ambiente. A gente já falou um pouco sobre ela, né, lá no começo, quando a gente fez os pressupostos, quando a gente falou na aula de teorias evolutivas, a gente falou um pouco disso. A gente pode até deixar aí linkado, né, vou deixar aqui, né, mesmo, linkado aí esse vídeo sobre as teorias evolutivas. Então, ali a gente já começa a falar, mostrando que Darwin chega a essa conclusão da seleção, obviamente, depois de muito pensar sobre ela, ele chega a essa definição, a essa conclusão, observando, né, os estudos de Malthus, né, observando na natureza o padrão que as populações obedecem, né, de nascimento de muitos filhos e apenas alguns deles, e o número populacional nunca se alterar demais, né? Muitos desses filhotes morrem, muitos dos indivíduos morrem, mantendo a população com números estáveis ao longo do tempo. Então vamos falar um pouco mais sobre isso nessa aula de hoje e mostrar os tipos de seleção, né, que aí já vem junto com esses tipos. Não foram ditos todos eles por Darwin, né, já vem com a teoria sintética, né, com o neodarwinismo, que surge, que acopla aos conceitos de seleção as questões da genética, né? Então vamos lá. Então, o que é a seleção natural? É um mecanismo de evolução, né, proposto por Charles Darwin, pelo qual as formas de organismo de uma população que estão mais bem ajustadas ou adaptadas, né, ao ambiente, em relação às formas menos ajustadas, menos adaptadas. Essas mais ajustadas aumentam em frequência ao longo de uma série de gerações ao produzir mais descendentes. Óbvio, o indivíduo que está mais ajustado sobrevive melhor, tem maior capacidade de reprodução, gera descendentes que têm essa informação genética, que vão continuar passando essa informação, tornando esses indivíduos cada vez mais ajustados. Obviamente que se o ambiente mudar, esse ajuste pode mudar e vai certamente mudar completamente. Assim, a adaptação é qualquer modificação estrutural, fisiológica ou de hábitos comportamentais que permite a um organismo explorar recursos ambientais de forma mais eficiente, auxiliando a superar as modificações com as quais é obrigado a conviver constantemente. Como consequência, as adaptações bem-sucedidas permitem ao organismo maior longevidade e prole mais numerosa, como eu falei. Então, a seleção natural escolhe os genes modificados por mutações que melhoram a capacidade reprodutiva, né? Então, melhoram a capacidade reprodutiva do ser vivo em determinado ambiente. Se uma ligeira variação em um gene conduz a uma adaptação que aumenta as probabilidades da prole mais numerosa e de vida mais longa, então ele será selecionado, né? Não é que ele foi escolhido por causa disso. Por conta disso, ele sobrevive. Então a gente chama isso de selecionado. Quem não sobrevive, quem morre porque não está adaptado ao ambiente, foi selecionado negativamente, né? Foi extinto ali, morreu. As mudanças podem ocorrer em qualquer nível, desde a organização molecular à social, dos sentidos até a participação em processos coevolutivos. Assim, o mecanismo de seleção natural conduz o processo de adaptação, né? Na realidade, o ser nasce com um determinado ajuste e ele vai ou não ser selecionado de acordo com
sua habilidade em sobreviver, né? Bem, então quais são os tipos de seleção? Nós vamos ter 3 tipos de seleção natural: a seleção estabilizadora, a seleção direcional e a seleção disruptiva. Vamos ver cada uma delas aqui. A seleção natural é dita estabilizadora quando preserva as características das populações, favorecendo os indivíduos que apresentam fenótipos, ou seja, aparência, tamanho, coloração, intermediários, tá? Que nem é um extremo nem outro, em ambientes relativamente estáveis. Então veja aqui, a primeira geração de uma espécie de borboleta. Temos aqui indivíduos mais claros, aqui os mais escuros, com uma gradação que varia aí de um esbranquiçado, né, branco, a um esverdeado, azul, vermelho, roxo. Então nós temos nos 2 extremos indivíduos completamente opostos, né? Se você olhar para esse indivíduo e olhar para esse aqui, você vai achar que são de espécies diferentes. Só que eles mantêm um fluxo gênico entre eles. Esses aqui são simplesmente extremos na classificação. Obviamente que eles não aparecem assim. Podem até aparecer assim no ambiente, mas não aparecem no ambiente isoladamente. Eles estão misturados, tá? O que acontece é que esse indivíduo aqui, com o passar do tempo, ele vai se mantendo na população, ou seja, o indivíduo intermediário com características médias entre os 2 extremos, né, entre os extremos, ele acaba prevalecendo, obedecendo então uma curva chamada de curva normal, né, em que o indivíduo que está mais ao centro, curva normal é essa curva aqui, tá? Aqui de trás, tá? Que a gente chama de uma variação contínua de características. Então, o que vai acontecer aqui? O indivíduo médio, ele é privilegiado, ele é estabilizado na população, né? Nenhum dos extremos é o mais capaz de sobreviver. Na realidade, o indivíduo mediano é o mais capaz de sobreviver. Por isso ele permanece, tá? A seleção estabilizadora ocorre quando a população atinge elevado grau de ajuste, né, de adaptação ao seu habitat particular, né? Foram vários anos de vários períodos de reprodução e nascimento de indivíduos cada vez mais ajustados a um ambiente que não muda muito, que permanece estável por longos períodos de tempo, mantendo a população geneticamente constante, tá? Então, os indivíduos médios, eles vão nascer em maior proporção, tá? Quando a gente está misturando grupos geneticamente, o indivíduo mediano é o que mais aparece em maior proporção genética, tá? Isso está aí descrito na genética. Então, conforme o ambiente é estável, permite esse tipo de manutenção do indivíduo intermediário, aumentando esse seu valor na população, tá? Isso, por exemplo, é um exemplo real, o nascimento dos bebês humanos. Os bebês humanos nascem num tamanho intermediário. Os muito grandes não conseguem nascer, né? Podem, claro, hoje não, porque hoje a gente tem a medicina aí. Mas no passado, né, quando não havia medicina, quando as mães, né, tinham seus filhos aí em condições menos controladas, os bebês muito grandes não conseguiam nascer e os muito pequenos também morriam no parto. Então morria o muito grande, morriam os muito pequenos. Qual foi o que se ajustou melhor? Um bebê intermediário, né? 3 quilos e pouco, 4 quilos, 2 quilos e pouco. Né? Nessa média aí, bebês muito pequenos têm dificuldade, né? Imagina, no momento onde eu não tenho medicina e tal, ou onde não tenho tecnologia para manter. Então, bebês muito pequenos não sobrevivem e bebês muito grandes também não conseguem nascer, geralmente matando mãe e filho lá no início, né? Como eu estou falando, antes da cesariana, antes do acompanhamento médico.
Hoje isso já é um pouco diferente, mas mesmo assim, os bebês médios são ainda os que mais sobrevivem. Tá? Seleção direcional, ou seja, o nome dela já diz, ela está direcionando para uma das extremidades. Tá? A seleção direcional é aquela que favorece um fenótipo de um dos extremos. Assim, a distribuição do caráter na população tende a mudar em uma só direção. Portanto, a seleção direcional modifica o valor médio de uma certa característica. Então, começamos com aquela mesma população de borboletas. Na segunda geração, já um dos extremos foi eliminado e o outro extremo não. Permaneceu aqui, ó, aparecendo. Ou seja, eu já diminuí a quantidade de indivíduos mais claros nessa população e estou aumentando os indivíduos mais arroxeados. Né? Com o passar do tempo, já na terceira geração, olha lá, eu já tenho um número de indivíduos mais arroxeados em maior número do que o dos outros mais claros. Né? Enfim, eu estou direcionando para um dos extremos. Um dos exemplos que a gente pode falar que estão acontecendo é o tamanho dos pescados, dos peixes que a gente se alimenta. Por quê? Porque se estabeleceu que os peixes devem ser apanhados em determinados tamanhos. Está vendo aqui? Tem uma série de peixes brasileiros e os tamanhos, né? Então, por exemplo, a pescada tem que ter, no mínimo, 25 centímetros. Maior que isso, ou até 25 centímetros, você pode pegar. Curimatã, e aí vai, assim vai, né? Tucunaré, e aí um pouco maiores, né? Corvina pode ser maior que 30 centímetros, 31 centímetros aqui, né? Enfim, esse é o tamanho mínimo para você pegar. Essas setas estão indicando o tamanho mínimo. Professor, então está mantendo aí o tamanho dos peixes, não. Não podem nascer peixes menores que esses e serem adultos, pequenos? Podem. E isso está acontecendo. Como a gente tem que só pega aqueles a partir de um determinado tamanho estabelecido, por exemplo, aqui 30 centímetros, todos os indivíduos adultos dessa espécie que tem menos que esse tamanho, a gente está considerando como filhotes. E são adultos, muitas das vezes. E esses adultos estão sobrevivendo e se reproduzindo e gerando filhotes menores. Portanto, o tamanho dos peixes está ficando menor, porque a gente está selecionando os indivíduos maiores. A gente só coleta os indivíduos maiores. Tá certo? É óbvio que isso é com o passar de muito tempo, mas isso vem acontecendo. Tá? Hoje já se revê até esse conceito, mas ainda precisa desse valor que na realidade hoje se considera um pouco uma média, tá? Desses valores. Por isso precisa se estudar bastante a ecologia e a morfologia desses peixes, porque pode aqui, ó, por exemplo, um tucunaré aqui, esse tucunaré é um pouco maior aqui, é de 35 a 31, né? O tamanho mínimo 31, o tamanho máximo 35, né? Porque peixes um pouco menores que esse já são mais raros, mas ainda assim acontecem, tá? Adultos menores que isso. E a gente está selecionando cada vez mais indivíduos menores, tá? Então, seleção direcional. Isso acontece na natureza também, tá? Em alguns aspectos, principalmente para questões de coloração, tá? De padrões, né? De mistura, a camuflagem ao ambiente, vai selecionar um determinado grupo específico que se camufle melhor, tá? Então, seleção direcionadora. Ele vai mudar o valor médio de uma determinada característica, tá? E a seleção disruptiva ou diversificadora. Ela é aqui em que ambos os extremos são favorecidos. Então, os dois extremos da população se favorecem. Então, se a população está adaptada ou preparada o suficiente, ela se divide em duas, enquanto os indivíduos com características intermediárias levam desvantagem. Tá? Então, aqui começando com a mesma população,
de borboletas na primeira geração. Numa seleção disruptiva ou diversificadora, o nome já está dizendo, eu estou eliminando os indivíduos médios e permanecendo, fazendo com que os indivíduos dos extremos aumentem sua população. A tendência aqui é que isso aqui com o tempo se separe, mas isso é uma outra aula que a gente vai falar, que é a especiação, tá? Mas a tendência é que elas se separem em duas espécies no futuro, porque elas vão acabar se isolando, porque estão ocorrendo em um ambiente que está as isolando, tá? Impedindo o fluxo de genes entre os indivíduos. Exemplos aqui de seleção disruptiva. Aparentemente, a seleção disruptiva é rara, embora leve à diversificação de uma população. Nesse tipo de seleção, os indivíduos dos extremos da curva contribuem com uma prole mais numerosa, né? Então a prole maior, do que os indivíduos que se encontram no centro da curva, originando dois picos de distribuição característicos. Um exemplo é a seleção do tamanho do bico de tentilhão de peito preto, né, do oeste da África. Essas aves especializaram-se em ingerir sementes de plantas de famílias das ciperáceas, né, uma família de plantas, as quais variam em consistência e dureza. Isso determina diferentes dificuldades para que as sementes sejam quebradas e abertas. Há duas espécies ciperáceas, cujas sementes servem de alimento. Uma produz sementes duras, nas quais os tentilhões de bicos maiores são especializados, então bicos maiores. Já a outra espécie produz sementes macias, das quais os tentilhões de bicos menores se alimentam. Assim, em um ambiente com dois tipos de recurso, a seleção natural favorece duas variações de características diferentes na população. O resultado dessa seleção pode ser observado no gráfico a seguir. Então está aqui a população de bico maior, essa aqui, né? E a população de bico menor, essa aqui. Então você veja que os indivíduos de bico menor vão estar aqui associados às sementes moles, né? E os de bico maior, às sementes duras, né? E aí você vai vendo que os indivíduos intermediários vão perdendo capacidade, porque como não tem uma semente intermediária, eles têm maior dificuldade tanto de comer as duras quanto de conseguir comer essas mais moles, tá? E com o tempo, o papel, então a seleção disruptiva pode aumentar a diversidade genética de uma população e pode também promover a especiação, a separação disso aqui em duas novas espécies no futuro. Tá bom? Então, esses são os três tipos de seleção natural que existem. Só para complementar, a gente vai falar da seleção sexual, que é um tipo especial de seleção. A seleção sexual é característica de animais que acasalam. Este tipo de seleção pode ser caracterizado de duas formas diferentes, segundo Darwin. Então, Darwin já falou sobre ela, tá? O primeiro tipo de seleção se dá pela competição entre membros do mesmo sexo, geralmente machos, para ter acesso a membros do outro sexo, ou seja, para ter acesso às fêmeas. Nesse caso, pode haver luta direta, ou algo mais sutil, como algumas espécies de insetos, né, em que os machos procuram remover o esperma de outros indivíduos presentes nas fêmeas, proveniente de cópulas anteriores, para que ele tenha o seu próprio esperma e fecunde as fêmeas, né? Aqui está, né, um exemplo aqui de luta, né? Dois ciris, né, lutando aqui por uma fêmea, né? Isso aí é comum a gente ver, né, os cervos, né, lutando com as suas galhadas, os bodes dando suas cabeçadas, bovídeos e um monte de bichos, né, girafas, né, que os machos dão pescoçada um no outro, é isso que faz a girafa ficar com o pescoço comprido. Então, esse primeiro mecanismo aqui, que é um mecanismo de luta, ou um mecanismo de corte com disputa entre machos, disputa física, ou mesmo alguma coisa que aumente a possibilidade daquele macho fecundar. O outro mecanismo de seleção se dá pelo meio da escolha de um parceiro do sexo oposto de um dos membros. Em geral, as fêmeas escolhem, tá?
Então, Darwin ilustra o exemplo da cauda do pavão, uma particularidade anatômica que não serviria para lutar, mas sim para atrair a atenção das fêmeas. E isso tem uma história muito interessante. O evolucionista sugeriu que as fêmeas escolhem os machos que apresentam as caudas mais longas, brilhantes ou belas. Essas características dariam aos machos uma vantagem seletiva, o que compensaria a redução correspondente na sua sobrevivência, pois uma cauda mais alongada se apresenta como uma dificuldade para o animal, caso ele precise fugir de predadores. Tá? Então, a seleção sexual, nesse caso, ela privilegia o indivíduo mais capaz de fugir. Tá? Assim, na seleção sexual, os indivíduos são favorecidos devido à sua aptidão quando comparados a membros do mesmo sexo. Então, um pavão macho vive na Índia, onde temos tigres, leopardos, leões ainda até, e que podem comer esse indivíduo. Imagina um macho todo azul com esse rabo desse tamanho, que não consegue voar direito, tendo que fugir de um tigre, tendo que fugir de um leopardo. Difícil para ele, né? Então, se ele consegue fugir, significa que ele tem bons genes, né? E que a fêmea, portanto, olha para ele e fala: caramba, esse cara consegue fugir de predadores, mesmo tendo uma cauda desse tamanho, mesmo sendo um azul berrante, que é difícil se esconder. Imagina um bicho desse aqui, como vai se esconder, né? Então, esse é o segundo mecanismo, que é o mecanismo de escolha do parceiro, por suas aptidões, por fugir, por sobreviver, mesmo com uma condição que o atrapalha, né? Que diminui o seu potencial de sobrevivência. Tá certo? Galera, então é isso aí. Esses são os tipos de seleção, e essa é a nossa aula que fala dessa grande descoberta, dessa grande ideia de como os seres evoluem e como surge a biodiversidade no planeta. Beleza? Então, vamos agora fazer exercícios e fixar esse conteúdo. Valeu, galera. Aquele abraço!